A partir da laringe, a gente vai observar de forma mais acentuada como as cartilagens são importantes. Então, a laringe é uma estrutura basicamente cartilaginosa, formada por várias cartilagens e ligamentos. Numa visão anterior, o que eu quero destacar? Essa cartilagem aqui, ó, muito pronunciada. Esta região dela, a gente vai observar nos homens aqui como o pomo de Adão. Esta região, exatamente esta aqui. Esta cartilagem é a cartilagem tireoide ou cartilagem tireoide. A tireoide localiza-se anteriormente a ela, daí o seu nome. Então, numa vista anterior, é uma das principais cartilagens. Quero destacar o osso ióide, onde fixam-se uma série de ligamentos para articular essas cartilagens. Por exemplo, o ióide articula aqui com a tireoide, mas também uma série de músculos que vão participar, por exemplo, da deglutição. Aqui eu vejo a epiglote, ou cartilagem epiglótica, que também é uma parte constituinte da laringe, é uma cartilagem que eu comentei anteriormente, eu vou mostrar mais adiante. E cabe destacar aqui uma outra cartilagem, que é a cartilagem cricoide. Em seguida nós temos a traqueia, que eu vou comentar mais a seguir. Numa vista posterior, ó, eu vejo aqui a cartilagem tireoide, aqui, tudo bem? O ligamento ocioide. E aí eu destaco a cartilagem epiglótica ou epiglote. Veja numa visão lateral, ó, aqui a epiglote, ela vai estar aqui localizada, ela tem uma musculatura inserida nela e no osso ióide, tudo bem? Que vai favorecer o deslocamento dessa epiglote para baixo ou para cima, fechando o orifício que dá acesso à laringe, que é justamente a glote. Veja no detalhe. A cartilagem epiglótica, ocioide, musculatura, essa epiglote numa posição mais elevada, permite o acesso do ar que veio lá da cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Se a epiglote está levantada, o ar vai penetrar para a laringe. Se eventualmente a epiglote desce, ela fecha a glote. Logo, quando eu engulo, quando eu degluto o alimento, ele vem aqui para trás pela orofaringe, a epiglote desce, fecha o acesso à laringe e faz com que o alimento se direcione ao esôfago, localizado posteriormente à laringe. Tá certo? Aqui numa outra visão posterior eu consigo observar a epiglote. Aqui eu já estou na laringe. Vejo a cartilagem tireoide, que é muito característica, ocioide com seus ligamentos, ligando até a cartilagem tireoide. Aqui então eu tenho já a laringe. O que é importante destacar? Há uma região que é um ventrículo e duas pregas. Uma prega superior, que é chamada de falsa corda vocal, ou prega vestibular. Essa região que aqui está chamada de ventrículo também é chamada de vestíbulo. Logo abaixo uma outra prega muito importante, que são as cordas vocais ou pregas vocais. Então, é o movimento de fechamento e abertura destas pregas que permite a fonação. Aqui, num exame, eu posso observar uma visão mais cranial, uma vista superior. Aqui as cordas vocais ou pregas vocais. Observe a epiglote, assim como eu vejo aqui a epiglote. Eu estou vendo a partezinha de cima dela. E aqui eu estou vendo as pregas vocais numa visão de cima, uma visão superior. O esôfago localizado posteriormente. E aqui uma parte de uma outra cartilagem, que é a aritenoide da laringe. E aí, só para citar, não é nosso foco, cartilagem cricoide, tireoide, cricoide e aritenoide, tudo bem? Que estão localizadas aqui, ó. A aritenoide e a cricoide eu vejo ela mais anteriormente ali. E a coniculada aqui em cima. Tá certo? Em seguida temos a traqueia. A traqueia, ó, então temos a laringe, olha a cartilagem tireoide, é muito visível, a cricoide logo abaixo, e aí eu tenho um tubo formado por anéis cartilaginosos, que é a tireoide, que é a traqueia. Importante, esses anéis cartilaginosos mantêm o raio da traqueia para permitir a função de condutância. No detalhe, o que nós temos aqui, ó? Veja que a traqueia ela é formada por anéis incompletos. Então essa aqui é a região anterior, a região posterior. Como é que eu sei? Olha o esôfago posterior da traqueia. E aí eu tenho um C, um anel de cartilagem incompleto.
e aqui atrás uma musculatura fechando a traqueia. Essa musculatura está em íntimo contato com o esôfago. Então a traqueia é formada por anéis cartilaginosos incompletos, como se fossem Cs assim, como está sendo mostrado aí no desenho. E aqui um corte histológico da traqueia. Eu tenho células caliciformes que produzem muco, como em todo o sistema respiratório, cílios, o epitélio da traqueia é ciliado, um tecido conjuntivo que vai nutrir estas células, glândulas serosas e aqui o que é importante, cartilagem, tecido cartilaginoso presente na traqueia, nos anéis de cartilagem da traqueia. Muito bem. A partir da traqueia nós temos então o que nós vamos chamar de árvore brônquica. Até aqui nós vimos uma visão mais macroscópica, mais anatômica. Para poder distinguir os elementos da árvore brônquica a partir da traqueia, a gente vai ter que olhar mais para o detalhe histológico, para a visão microscópica. Então nós temos aqui, novamente, cricoide, laringe, a tireoide, traqueia. E aí a traqueia vai se ramificar em dois brônquios. Brônquios principais ou brônquios primários. Brônquio direito e brônquio esquerdo. Cada um deles penetra no pulmão. Assim que o brônquio penetrou no pulmão, a gente vai ver numa outra aula que o pulmão é dividido em lobos pulmonares. O brônquio principal ou primário penetrou no pulmão, ele vai então se ramificar para que cada brônquio secundário agora então possa levar o ar para porções de cada lobo pulmonar. No caso, o lado esquerdo do pulmão esquerdo é dividido em dois lobos pulmonares. Então eu tenho um brônquio principal esquerdo que se divide num brônquio secundário ou lobar e outro brônquio secundário lobar. Esse brônquio vai atender o lobo inferior, esse brônquio aqui vai atender o lobo superior do pulmão esquerdo. No pulmão direito ele é dividido em três lobos, então eu tenho o brônquio principal primário direito, subdividido num brônquio lobar ou secundário para o lobo superior, um brônquio lombar ou secundário para o lobo médio, um brônquio lobar ou secundário para o lobo inferior. Não é necessário que você se preocupe tanto com a memorização desses nomes, é importante que você entenda essa distribuição, tá certo? Esses brônquios vão se ramificar de várias formas, tudo bem? E aí o que é importante? O brônquio também apresenta cartilagem. À medida que o brônquio vai ficando cada vez mais pequenininho, vai se ramificando, ele ramifica várias vezes, aquela cartilagem vai diminuindo, vai rareando. O que é importante é que a cartilagem no brônquio não é na forma de anéis e começa a aparecer no nível do brônquio músculo liso. Então aqui no esquema eu tenho cartilagem, tecido conjuntivo e aí eu vejo fibras de músculo liso envolvendo o brônquio. No corte histológico, o epitélio respiratório, nós temos as células ciliadas. Aqui eu tenho uma camada de músculo liso e cartilagem em volta. Então aparece o músculo liso. Para que eu tenho músculo liso num tubo? Para fazer isso e isso, para mudar o raio. Com qual finalidade? Mudar a função de condutância. Então, a partir de agora, eu posso ter uma alteração da função de condutância, já que essa musculatura é inervada pelo sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, que pode fazer o brônquio contrair, o brônquio dilatar, por conta da musculatura que ele apresenta. Então, independente das ramificações dos brônquios, que não é o nosso foco, se você tiver interesse, consulte um livro de histologia. O que diferencia um brônquio de um bronquíolo? Além do calibre do bronquíolo ser menor, a gente observa que o bronquíolo não apresenta cartilagem. Ele apresenta, então, uma mucosa de revestimento e uma camada e camadas de músculo liso ao redor, que podem fazer o bronquíolo contrair ou dilatar. Aqui então é só para mostrar para a gente que numa situação de inflamação onde eu tenho acúmulo de líquido, principalmente no conjuntivo, então vamos lá, eu tenho aí um tecido conjuntivo que está dando suporte para o bronquíolo e para o brônquio também. Se acumular líquido, o que acontece? A luz do tubo, o raio diminui, logo a função de condutância também vai diminuir. Pessoas que têm bronquite, têm inflamação no brônquio, aparece isso aqui, o raio diminui, ela tem dificuldade de respirar. Ela usa um broncodilatador que imita o efeito do sistema nervoso simpático, cuja ação é fazer a musculatura do brônquio relaxar, para tentar fazer isso, aumentar a condutância. Aqui no detalhe, o que nós temos então? Voltando, brônquios. O brônquio tem uma série de ramificações, não vem ao caso para a gente. Brônquio tem cartilagem.
Quanto menor o bronco, a cartilagem torna-se cada vez mais esparsa. E aí eu tenho o bronquíolo. O que delimita o brônquio do bronquíolo? O bronquíolo não possui cartilagem. Importante que o brônquio possui músculo na musculatura lisa. Aí vamos pegar agora um bronquíolo. O bronquíolo também tem várias ramificações. Eu posso falar que tem um bronquíolo terminal, um bronquíolo respiratório, não é o nosso foco. O que importa? O bronquíolo começa então a apresentar uma série de estruturas que são aí o finalmente do sistema respiratório onde o ar quer chegar, que são os alvéolos. Quanto mais distal, maior a quantidade de alvéolos que começa a aparecer desses bronquíolos. Então, no nível do bronquíolo respiratório, eu tenho alvéolos brotando ali do bronquíolo, cada vez mais alvéolos, tá certo? O que eu vou observar? Muitas vezes esses alvéolos estão tão juntinhos que há uma câmara comum a eles chamada ductos alveolares. Eu posso ver aqui então, ó, eu tenho ductos alveolares que são câmaras que estão comunicando vários alvéolos que surgiram de bronquíolos. E aqui, ó, num corte, o que a gente pode observar? Eu tenho aqui um bronquíolo que ramificou, isso é um ducto alveolar, quer dizer, tanto alvéolo tem ali em volta que ali formou um ducto que dá acesso a esses alvéolos. O objetivo do ar é justamente chegar nos alvéolos onde vai haver a troca gasosa. Então aqui só para mostrar mais uma vez um bronquíolo terminal. No nível do corte que foi feito eu não vejo o bronquíolo respiratório que vem depois, de onde começam a se abrir os alvéolos. Tá certo? Aqui eu tenho um ducto alveolar, vários alvéolos. Tá? As setas estão indicando um tipo de célula, que são as chamadas células de Clara, só por curiosidade, que tem função aí de defesa do bronquíolo, né? O bronquíolo tem célula de Clara, o ducto alveolar não tem mais. Isso é um limite histológico dessas duas estruturas. E depois a gente vai ver numa outra aula, isso aqui é o interior esquemático de um alvéolo. O alvéolo tem uma parede muito fininha para que haja troca gasosa. Vários alvéolos estão ali juntos, compartilhando suas paredes, digamos assim. Tá certo? Importante então para finalizar. As vias aéreas que foram abordadas nessa aula realizam função de condutância. Toda vez, voltando aqui, toda vez que eu quero ter uma aspiração e na expiração, por exemplo, eu preciso ter uma diferença de pressão para empurrar o fluxo de ar. A gente vai trabalhar isso com mais detalhe na aula de mecânica ventilatória. E alguém para fazer a FK, função de condutância. Então aqui nessa equação eu tenho que o fluxo depende de uma diferença de pressão que empurra o fluxo de ar e de alguém para conduzir que faz função de condutância. A função de condutância, por sua vez, ela é o inverso da resistência. Então, livros de farmacologia falam de resistência das vias aéreas. Resistir é não deixar passar. O inverso da resistência é a condutância, que é justamente deixar passar. Então, aqui a equação mostra que a resistência é o inverso da condutância. Mas diz respeito à mesma função fisiológica. A função de condutância, por sua vez, ela depende de alguns fatores. Então, esta fórmula aqui, ela mostra para a gente que a condutância depende do raio elevado à quarta potência. L é o comprimento do sistema e N é a viscosidade do sistema. Então, o que essa equação nos permite visualizar? Então, aqui, que se o raio for grande, a condutância é grande. Ó. O raio tem uma relação diretamente proporcional elevada à quarta potência, quer dizer que ele é muito importante. Pequenas alterações de raio causam grandes alterações de condutância. O comprimento do tubo. Se o tubo for de comprimento pequeno, quanto menor o comprimento, maior a condutância. Porque a equação mostra que o comprimento tem uma relação inversa. Então, comprimento pequeno, condutância alta. Comprimento alto, condutância pequena. Além disso, a viscosidade, que para o ar não vai mudar, também é um fator que influencia. Então, se a viscosidade estiver grande, a condutância é pequena. Porque viscosidade e comprimento tem uma relação inversamente proporcional com a condutância. O raio, uma relação diretamente proporcional. Espero que não tenham ficado dúvidas. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos.